Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal The SQL Server Show. Bem, hoje eu estou aqui para falar um pouco das 4 tendências de 2018 para DBAs. Então, a ideia de eu ter compilado esses 4 trends por ter tido a oportunidade nesses anos, aí, em 2017 e 2016, de ter trabalhado com várias tecnologias emergentes no mercado. E aí a ideia aqui é mostrar para vocês um pouco de quais são as tecnologias que estão vindo de fora dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, e o que as empresas ultimamente vêm implementando nos seus ambientes de tecnologia. Bem, sem a gente demorar um pouco, e eu estou bem feliz de compartilhar isso com vocês, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre nós, administradores de bancos de dados, é sobre automação. Então, tarefas antigamente, onde nós precisávamos utilizar diversos scripts ou até processos mesmo para backup, para gerenciamento de operações, para mudança de configuração, para aplicação de melhores práticas, patching e todos esses serviços de tarefas administrativas de DBA, elas têm mudado. E por que que elas têm mudado? Porque principalmente o PowerShell veio aí para poder mudar isso, assim como o DSC. Então, o que que o PowerShell na verdade é? Nada mais é do que um framework criado pela Microsoft para que você possa, em CodeScript, é, utilizar automação para automatizar tarefas. Tá? E o DSC, na verdade, acaba sendo uma extensão do PowerShell. Né? Eles são um pouco diferentes em relação a como é feito e configurado e como você escreve esses códigos, mas no final das contas a ideia desses dois caras aí é trabalhar com automação de tarefas. Então, eu queria mostrar para vocês aqui dois projetos muito legais que eu acho que todo DBA hoje que trabalha principalmente com SQL Server, tá? E a gente está falando um pouco do ecossistema Microsoft, mas PowerShell e DSC abrange todos os tópicos, aqui eu vou focar em SQL Server é dar uma olhada no DBA Tools e no PowerShell SQL Server DSC. Esses são dois projetos feitos teoricamente pela comunidade para a comunidade, aonde a ideia aqui é automatizar o máximo possível de tarefas. Então a gente consegue ver o seguinte: se a gente pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Se a gente pegar aqui e entrar no site dbatools.io, a gente vai entrar nesse site chamado PowerShell Loves SQL Server. Né? É um projeto que tem, teoricamente, de 4 a 5 anos, eu não sei exatamente o tempo de duração. Hoje tem um time bem grande trabalhando nisso, então um time de comunidade, trabalham com GitHub, com releases, e é bem interessante. E pessoal, olha só, existem hoje mais de 300 módulos em PowerShell para se trabalhar com SQL Server. E o que que seria isso? Por exemplo, se a gente fosse trabalhar com migração de SQL Server, olha só que legal. Hoje eu consigo fazer migração de SQL Server com teoricamente uma linha de comando. Então, o que a gente chama de SQL Migration, né? Você pode utilizar o Start DBA Migration, eles mudaram um pouco a nomenclatura. E aí eu digo teoricamente qual é o destino, qual é a fonte, qual é o tipo que eu vou fazer, se eu vou fazer em place, se é backup ou restore. E ele faz todo esse processo para mim automatizado. Tá? Então, não somente isso, como começou como migração, mas nós temos toda a parte de backup, restore, verificação de tempo DB, de file system, e utilitários, dentre vários outros. Olha só, pessoal, mais de 300 módulos para você trabalhar com automação de tarefas administrativas de banco de dados. Então vamos pegar exemplos aqui como um dos legais aqui é, por exemplo, se você estiver fazendo um performance review no seu servidor de SQL Server, né? Então, em vez de todas as vezes você entrar em vários servidores, o que você pode fazer você pode armazenar isso no SQL Server, ou você pode armazenar isso em TXT, ou você pode armazenar isso utilizando o CMS, consultar o CMS e aplicar todas as melhores práticas utilizando aqui os modules. Então você pode utilizar, por exemplo, um get tempdb, se a gente subir aqui. Então get set dba tempdb configuration. E só para a gente abrir um exemplo aqui, que legal, o que, que ele vai fazer ele vai entrar no servidor e automaticamente ele vai configurar para você o file size, a quantidade de file counts,
E aí a gente consegue fazer algumas coisas já para ser melhores práticas, como MaxDop, Cost to Showed, por aí vai. Então a gente consegue automatizar todas as tarefas, teoricamente, de melhores práticas, configuração, gerenciamento, coding, dentro utilizando o DBA Tools. Então hoje é um tipo é uma das ferramentas que eu mais utilizo no meu dia a dia para trabalhar com automação e eu acredito que vocês deveriam utilizar também. O próximo projeto que eu gosto bastante de falar é o SQL Server DSC. Ele foi mudado, antigamente ele chamava XSQL Server. Ele foi mudado para SQL Server DSC. Mas na verdade o que é? São uma quantidade de modules em DSC para fazer deployment e configuração de SQL Server. Segue mais ou menos aquela mesma ideia que a gente estava vendo ali. Tá? A ideia é quando a gente está trabalhando com DSC é um pouco mais robusto e mais escalável quando eu estou trabalhando. Então a ideia é que a gente utilize DSC geralmente quando a gente não está fazendo tarefas ad hoc, né? Que são tarefas geralmente que envolvem múltiplos servidores e múltiplas configurações. Então você tem um script, você tem um mock file e você pode gerenciar esses mocks, você pode fazer configurações de pull ou push dentro do servidor, você pode mandar as configurações de DSC para um servidor centralizado e daí puxar todas as configurações e instalar, por exemplo, os novos servidores dentro da sua infra e por aí vai. A ideia aqui é, se você parar para olhar um pouco dos requisitos, ele requer a versão 5.0 e aí você pode entregar isso em 2016 ou pode instalar, teoricamente, atualizar o seu PowerShell. Mas uma das bíblias aqui mais interessantes é o SQL Setup. Então, por exemplo, para você que procura instalar o SQL Server automaticamente ou de uma forma muito mais fácil, utilizando essa classe você consegue fazer isso, né? Então, qual a ideia do SQL Setup? É instalar qualquer coisa que venha desde o SQL Server 2008 R2 ou superior e eu consigo fazer a instalação automática do SQL Server. Então, se você tem mais de 5, 6 instalações de SQL Server para fazer desde o SQL Server 2012, 14, 16 a 17, né, você consegue utilizar essa bíblia para fazer essa instalação. Né? E aqui eu tenho a quantidade de parâmetros que eu preciso passar, eu ainda posso instalar isso em failover, em cluster ou não. Então, é bem interessante essas duas classes, tá? Então, quando a gente para pensar em automação, a gente tem falado muito de como a gente torna o trabalho do DBA mais simples. Então, essa é a primeira trend que, que realmente está de fato mudando a vida dos DBAs, né? Então, em vez da gente ter verificação se o backup realmente aconteceu, a gente tem bíblios aí de, por exemplo, Ola Hillegrin, que faz toda a verificação, toda a checagem. E não só isso, você pode utilizar PowerShell juntamente com isso para gerenciar múltiplas instâncias, estatísticas dos servidores, se todos os backups foram concluídos em todas as instâncias. Você pode utilizar PowerShell para fazer todo esse gerenciamento de múltiplos servidores, tá? Assim como o DSC também. E aí a recomendação é essas duas bibliotecas para que você dê uma olhada. Então esse é o primeiro trend. Tá? O segundo trend, pessoal, é Cloud Computing. Eu acho que eu venho falando bastante disso no meu canal. Acho que dos 9, 10 vídeos que eu tenho hoje, acho que 7, 8 são endereçados para Cloud Computing. Por quê? Porque é realmente uma realidade. Então hoje, se você pega Amazon, Azure e GCP, ambas as três são bem posicionadas no quadrante. Aí eu comecei exatamente da esquerda para a direita, porque a gente fala de Amazon AWS sendo a primeira cloud, Microsoft sendo a segunda e a GCP sendo a terceira cloud. E o que é interessante notar é por que isso acontece, né? E a gente fala também um pouco da facilidade de migração, dos custos, do cost ownership e de várias outras características que que a cloud computing pode trazer para o seu ambiente. E aí, quando a gente fala no ambiente um pouco transicionando para o DBA ou para um desenvolvedor, enfim, e até para o time de infra, nós temos dois momentos na migração dentro de um ambiente de cloud computing. O primeiro é, teoricamente, as IaaS, da maioria dos clientes que optam em fazer essa migração, esse switch para cloud computing, eles apostam exatamente em primeiro trazer a infraestrutura do jeito que é. Então, teoricamente, a infraestrutura mesmo, a máquina como um serviço.
E aí, sendo a máquina como serviço, é a mesma coisa que a gente gerencia em infraestrutura, só que existem outras diferenças, né? Então, eu não preciso mais tomar conta do meu data center, eu não preciso de staff para gerir essas informações, para gerir toda essa infraestrutura. Eu não preciso ter cuidados de alta disponibilidade e replicação, porque eu já tenho presente na minha infraestrutura. Mas eu ainda tenho o problema de trabalhar administramente e gerenciar essas máquinas, porque no final do dia são máquinas físicas. Sendo máquinas físicas, qual é a ideia? A ideia é que num segundo momento você vá para uma plataforma onde a gente chama de plataforma como serviço ou software como serviço. E aí que as coisas ficam legais. Por quê? Toda essa responsabilidade da máquina e de gerir esse processo, ele é passado para a responsabilidade da cloud, do vendor da cloud computing. Então, se a gente pegar um exemplo aí, por exemplo, pegar um fato aqui, por exemplo, PaaS, plataforma como serviço. O SQL Server existe alguns PaaS, alguns modelos para SQL Server. Por exemplo, o Azure SQL Database, o Azure SQL Data Warehouse e por aí vai. Então são bancos de dados totalmente gerenciados pela Microsoft, onde o cliente precisa se preocupar somente com o quê? Com o dado por ele, com o business no final do dia. Toda a parte de backup, disponibilidade, toda essa parte é gerida e administrada pela cloud. Tá? E o SaaS é a mesma ideia, né? É o software como um serviço. Então a gente está falando, por exemplo, de Office 365. Então, em vez de você ter um TFS, por exemplo, em vez de você ter isso instalado e gerido na sua infra, você tem um software como um produto que é entregue para você, por exemplo, na subscrição mensal ou anual. Então isso facilita com que o seu upfront, seu investimento inicial numa grade e numa infraestrutura de tecnologia seja extremamente reduzida e que você possa começar os seus negócios teoricamente em minutos, né? E a gente fala muito disso. Então, falamos primeiro da automação de PowerShell e DSC, segundo trend de cloud computing, né? Então, com as facilidades de escalabilidade, de como você consegue processar hoje, né? Nós sabemos que se a gente parar para olhar em ambientes de grande disponibilidade e de médio porte, que a gente consegue ver como DBAs é que existem várias limitações. RAM, limitação de escalabilidade, limitação de processo, de storage. Então, isso são dos problemas comuns que o modelo on-premises oferece, né? Então, esses são um dos common mistakes ou um dos common issues que nós temos quando estamos com infraestrutura dentro de on-premises. Então, para provisionar, para adquirir novos recursos, é caro. E aí, com o avanço de Big Data e com o avanço da tecnologia, Cloud Computing possibilitando isso, você tem o que a gente chama de Big Data, né? Então, Big Data é dividido teoricamente nos 4 Vs, eu acho que é falado e bem distribuído bastante, mas falando um pouco de tecnologia, a gente fala muito do Apache Software Foundation. Então, teoricamente, o que é o Apache Software Foundation? É uma fundação de software livre. Então, dentro dessa fundação de software livre, você tem diversos projetos que são compartilhados free para que você utilize dentro do seu data center ou dentro da sua cloud, enfim. Então, os dois mais famosos, e aí eu acabo falando desse como um propósito geral, é Hadoop e Spark. Né? Então, acho que todo mundo já ouviu falar desse elefante. O Hadoop tem como principal objetivo dividir em duas camadas: a camada de armazenamento, que é o HDFS, que é o Storage Subsystem, e você tem a parte de processamento em paralelo, que é o MapReduce. Então, parando um pouco para olhar o enigma de banco de dados relacional, onde teoricamente nós processamos em um nó primário e nós fazemos todo esse processo em uma máquina, e mesmo que a gente utilize paralelismo dentro dos cores, nós acabamos estando limitados, né? Porque eu utilizo uma máquina. É, já no Hadoop é diferente, então eu tenho clusters de máquinas, tá? Podendo ser elas virtuais ou físicas, enfim. Mas quando eu faço o processamento em MapReduce, o que eu acabo fazendo é eu divido esse processamento entre os nós. E a partir disso eu consigo ter um processamento extremamente mais rápido porque eu divido esses nós, tá? O Spark, teoricamente, ele é a parte computacional um pouco para endereçar problemas que o Hadoop apresenta, né? Que é a parte de quando eu processo dentro do Hadoop, eu utilizo o disco local de cada das máquinas para fazer, eu faço algumas operações em memória, mas eu não uso memória. Tá? O Spark é diferente. Então, o Spark, teoricamente, ele processa informações em memória. Então, para
problemas conhecidos em Hadoop que são processados, o Spark consegue brilhar aí até 100 vezes mais. Tá? Então, existem diferentes propósitos para cada um. O Spark tem uma biblioteca de data science, tem várias outras bibliotecas com que facilitam o kit e o toolset para quem trabalha com várias pegadas, não só com batch, como a gente trabalha teoricamente com Hadoop, mas real-time, batching e bibliotecas de data science, tá? De machine learning. Agora, quando a gente para pensar em realmente quais clientes utilizam Hadoop e Spark, teoricamente, pessoal, a gente está falando de todos os clientes gigantescos aí utilizam Facebook, LinkedIn, Instagram, Netflix, Spotify, todos os clientes utilizam processamento paralelo. Por quê? Porque teoricamente o LTP chega no limite onde eu não consigo performar transações. A gente está falando de dados em streaming, a gente está falando de visualizações em real time, a gente está falando de mais de 40 mil posts por segundo, por minuto, a gente está falando de 400 mil de milhões de mensagens a cada hora que acontece nesses sistemas, assim como o WhatsApp, que também utiliza Hadoop. Então, essa parte começa a não ser escalável para dentro de OLTP. E nós, como DBAs agora, precisamos entender esse novo ecossistema, entender como funciona esse novo paradigma e trabalhar com ele. Tá? As duas linguagens mais famosas dentro desse ecossistema é o Hive e o Pig. Tá? E aí eu queria mostrar um pouco para vocês o quanto Hive e Pig são importantes hoje no ecossistema. Né? Então, se a gente vier aqui no, no Hive, então o que é o Hive teoricamente? O Hive é, por MapReduce ser escrito em Java, e não todas as pessoas terem um conhecimento e o background para se trabalhar com a tecnologia Java, foram assim construídos stacks de desenvolvimento, né? Assim como engines, eu não vou entrar aqui em detalhes de Hadoop, Spark, enfim, mas o que foi criado é linguagens que abstraíssem a complexidade de Java. Então, por exemplo, a Apache Hive é uma delas e é uma das mais usadas, se não a mais usada. Então, a Apache Hive, na verdade, ela é construída com o propósito de data warehousing, para facilitar a leitura, escrita e visão, e gerenciamento de vários datasets, e interessante, utilizando o quê? Sintaxe SQL. Então, sim, o que eu estou falando é, você DBA, independente de qual banco, agora eu consigo utilizar projetos totalmente escaláveis em diversas máquinas, utilizando habilidades no SQL com um padrão de SQL. Então, se a gente vier aqui entender um pouco de Hadoop e vem em Hive Documentation, tem uma parte onde eu vou ver toda a parte de SQL. Então vamos pesquisar aqui. Deixa eu abrir o Hive. Tá aqui. Deixa eu pesquisar aqui sobre SQL. Eu quero mostrar um pouco da sintaxe para vocês. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Olha só, além de eu ter os tipos de dados, né, que são bem parecidos com SQL, né, eu tenho toda a parte de like, between, from, onion, subquery, insert select, subquery count max min, select inner join. Tá? Então, todas essas capacidades que eu tenho, que me vêm dos meus skills de DBA, elas são totalmente portáveis para Hive. Uma das perguntas comuns que eu tenho é: bem, eu sou um DBA e ultimamente eu tenho visto muitos projetos de Big Data e se falar bastante de Big Data. Como eu, DBA, posso trabalhar com isso? Né? Então é simples. Como que eu posso fazer isso? Utilizando exatamente Hive Pig, por exemplo. Pig é outra biblioteca que faz um pouco a analogia entre elas é quando eu trabalho com data warehousing, datasets e sumarizações rápidas, eu utilizo Hive. Pig, teoricamente, é para se trabalhar com tipos mais complexos de dados. Por exemplo, quando você quer reescrever um arquivo ou quando você quer fazer modificações dentro do arquivo. É uma linguagem chamada Pig Latin e exatamente a ideia é fazer com que seja mais fácil e mais viável se trabalhar com tipos complexos dentro de um ecossistema de Big Data. Tá? Então você tem essa nova trend de Big Data. Indo um pouco
puxando um pouco o cilindro mais para a direita, apertando mais ainda, o que a gente consegue ver é a Microsoft, assim como a Amazon e a Google, tem inovado nessa área. Então a gente falava muito de Big Data. Então, para Big Data utilizar Hadoop, Spark, eu preciso instalar, eu preciso configurar essas máquinas. Bem, falando em on-premises é um gigantesco problema, porque não é simples, eu preciso de profissionais para instalar e configurar. E essa plataforma é cara. Bem, o que que a Amazon, a Google e a Microsoft Azure? Elas oferecem Hadoop como um serviço, então teoricamente você escolhe quantos servidores você quer e como você quer que funcione esse processo e ele vai criar e você paga por hora. Mas agora você tem plataformas como um serviço. Lembra lá que eu falei para vocês? O trend de Cloud Computing? Dentro dos trends de Cloud Computing, um deles é PaaS, é transformar o máximo possível num produto gerenciado pelo vendedor. Então a Amazon implementa o Amazon Athena, que teoricamente utilizando padrões de SQL, é totalmente gerenciável e escalável pela Amazon. A Google utiliza o Google BigQuery, que é exatamente a mesma ideia, e a Amazon e o Azure utiliza o Data Lake. Então esses três serviços cross-platform, eles utilizam exatamente o que? A mesma analogia. Então eu processo, analiso, em várias escalas de petabyte, totalmente escalável, auto-redundante, utilizando sintaxe SQL, que acaba sendo a sintaxe mais fácil de ser utilizada hoje. Né? Todos nós temos já o approach e toda a facilidade de utilizar padrões de SQL para trabalhar com um banco de dados e para trabalhar com isso. Tá? O Data Lake tem uma diferenciação um pouquinho maior, porque além de utilizar SQL, ele utiliza uma linguagem chamada USQL, que é a combinação de SQL mais C Sharp, o que é muito interessante. Então, por exemplo, dentro da sua empresa, se você utiliza C Sharp para os seus programadores, você pode criar assemblies que são teoricamente gerenciáveis e consumidos dentro de uma biblioteca no Data Lake, o que é muito interessante. Bem, a gente falou de automação, a gente falou de Big Data e a gente vai para o último Driven Business, né, que é exatamente Data Science. Então, Data Science nada mais é do que uma ciência sobre dados, aonde o que a gente tem que fazer é olhar para dados estruturados e não estruturados e minerar essas informações. E aí, uma das coisas que eu sempre falo para quando eu estou apresentando isso é data science. A gente falava 3, 4 anos e escutava isso de um profissional como cientista de dados. Bem, pessoal, hoje a realidade é que é impossível ter um profissional desse jeito, né? Então, na verdade, a gente precisa de um time que trabalhe com isso. Então, preciso de um estatístico, de um bom programador, de pessoas que tenham conhecimento do negócio, que tenham um certo background em predição, em visualização, em storytelling e por aí vai. Então, o cientista, na verdade, de dados é um conjunto, né, de skills aí, um skill set grande que não um profissional, mas uma equipe precisa ter para que possa resolver problemas, né, problemas cotidianos e diários e problemas que possam ser resolvidos, transformados em lógica para serem transformados em algoritmos, né? Então, na verdade, a ideia de quando a gente tem um problema que a gente precisa resolver utilizando o machine learning, que a gente vai olhar aqui, é a ideia de trabalhar um problema por vez. E aí, quando eu trabalho um problema por vez em machine learning, que é exatamente ter a habilidade de fazer com que os computadores pensem e informem quais são as melhores formas de fazer sem ser explicitamente programados, a gente fala exatamente do que? De um processo de machine learning. E a gente divide ele teoricamente em 5 passos. Onde o primeiro passo é buscar as informações de diversas fontes e buscar essas informações é bem desafiador, né? Eu posso ter dados em JSON, TXT, eu posso utilizar XML, eu posso trazer dados CSV, eu posso trazer feeds real-time de Facebook e Twitter para analisar sentimento. Só que o segundo momento é teoricamente onde os cientistas de dados hoje passam a maioria do tempo deles. Então, 70% da vida de um cientista de dados, pessoal, é teoricamente o que um DBA já faz, que é fazer a limpeza do dado, né, que a gente chama de data wrangling. Eles utilizam uma nomenclatura um pouco diferente da nossa, do ETL, teoricamente, o data wrangling, porque obrigatoriamente, quando a gente está trabalhando um algoritmo complexo ou quer fazer com que algum problema complexo seja resolvido, que é exatamente o machine learning está aí para isso, você busca informações de várias fontes, né? Depois de buscar essas informações de várias fontes e homogeneizar essa informação, eu preciso aplicar modelos. Então, verificar qual é o melhor modelo, qual é o melhor algoritmo que eu utilizo para aquele problema.
Após isso, eu treino esse modelo e depois eu aplico visualização em cima disso. Então, existe um processo para se trabalhar com machine learning. E esse é um dos grandes trending topics hoje em dia e vão perdurar aí pelos próximos 3, 4 anos. Rapidinho, só para a gente ter uma ideia de como é dividido os tipos de machine learning, nós conseguimos dividir, teoricamente, machine learning em três grandes chunks, onde a gente tem o supervised learning, unsupervised learning e o reinforcement learning. Né? A diferença entre eles três, teoricamente, é que o modelo supervisionado é quando eu, programador, ou quem eu, cientista de dados, ou analista de dados, estou criando algoritmos, na verdade, criando ou utilizando os algoritmos já feitos, ou criando as minhas regras, enfim, programando e aplicando os meus modelos preditivos em machine learning, eu sei qual é a entrada e eu sei qual é a saída. Então, por exemplo, aqui vamos dar um exemplo de regressão. Então, vamos supor que eu tenho uma loja de venda de produtos escolares e eu quero saber, teoricamente, quanto eu vendi. Eu sei quanto eu vendi em 2015, 2016, 2017, mas eu quero ter uma projeção em 2018. Então, eu vou utilizar todas essas informações de vendas para saber qual vai ser o meu valor em 2018, quanto aproximadamente eu vou poder vender ou eu irei vender em 2018, baseado nas características e features que eu tenho dentro do meu dataset. Um modelo não supervisionado é diferente. Eu sei a entrada, mas eu não sei a saída. Por exemplo, clustering. Eu vou clusterizar ou eu vou classificar essas informações em diversos chunks. Então, eu vou utilizar um algoritmo de entrada para clusterizar. Eu vou ter um algoritmo que vai entender isso, vai aplicar a lógica e no final ele vai me dar diversos clusters, dizendo como a densidade, como a informação, como estatisticamente falando, essa informação ela é disponível. E o modelo de reinforcement learning é teoricamente seguindo a ideia da psicologia comportamental do ser humano. Então, quando, por quê? Ou seja, são tomadas de decisões realizadas baseadas em inteligência artificial. E geralmente isso é utilizado para gaming, para decisões em real time, né, para navegações em robô e por aí vai. Então esses são grandes três chunks em cima disso. Além desses três chunks, a gente tem uma outra segmentação bem grande que é Deep Learning. Né? Então Deep Learning é uma forma um pouco maior de se trabalhar com representações das informações. Então Deep Learning, por exemplo, quando a gente fala e pensa um pouco na cadeia, a gente está falando primeiro de inteligência artificial, depois a gente fala de machine learning e aí embaixo a gente fala de deep learning. Né? Então, a ideia de deep learning é teoricamente fazer com que o algoritmo pense como uma rede neural. E é exatamente a função do nosso cérebro pensar como uma rede neural. Então, pensa no deep learning exatamente como uma rede neural, cheios de verdadeiro ou falso. Né? Então, a gente classifica diversos datasets em sim ou não. É altamente utilizado pelos serviços da Google. É, o que a gente vê é que Deep Learning é um dos aspectos maiores do que Machine Learning e teoricamente vem sido mais utilizado e mais pesquisado do que teoricamente Machine Learning já. Tá? E a ideia é que você consiga popular o computador ou o sistema com várias informações e essas informações possam depois que esse processo seja feito, ele consiga tomar suas próprias decisões, como por exemplo o primeiro robô da Arábia Saudita. Né? Se vocês derem uma olhada aí, já tem um robô que fala e que toma decisões e que pode conversar baseado nas informações que ele recebe diariamente, teoricamente. Então, utiliza-se Deep Learning para isso. Então, pessoal, nós vimos o que? Automação, como a gente pode trazer automação para a vida de um DBA, como realmente cloud computing é uma realidade para nós e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? Terceiro ponto, como a Big Data tem mudado um pouco e transicionado o job de um DBA, porque isso vai passar a ser uma necessidade muito grande. E quarto, a gente está falando de cientista de dados, tá? Então eu queria mostrar para vocês, eu acho que fiquem atentos a esses quatro grandes trends aí para 2018. É a ideia que eu consiga ajudar vocês aí com treinamento, com vídeos, com, com blogs, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe no canal e nós nos vemos na próxima. Até mais, pessoal.